Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma vez, na casa do Senhor, para adorá-lo e glorificá-lo, glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. E estamos reunidos como irmãos para exaltar em conjunto esse Senhor tão bom, tão poderoso e forte que nós temos. Irmãos, não venho com palavras difíceis, uma palavra complexa, cheia de teologia e coisas mirabolantes. Falarei no simples, do meu jeito simples, e creio que o Senhor há de falar conosco, porque não é sobre quem está falando, não é sobre o jeito que eu falo, mas sim porque é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor prega por ela mesma, já é forte e viva por ela mesma. Então que hoje nós possamos nos deleitar na palavra do Senhor, não porque eu tenho algo especial, pois eu não tenho, mas sim porque o Senhor é aquele que trouxe essa palavra bendita para nós. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículos 1 e 2. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: Ó insensatos Gálatas, quem vos encantou a fim de que não obedecessem à verdade, quando entre vós, diante de vossos olhos, Jesus Cristo foi evidentemente apresentado e crucificado? Apenas quero saber de vós isto: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouviram? Amém? Queria orar mais uma vez. Orar nunca é demais. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor, neste momento eu quero entregar nas tuas mãos a tua palavra. Pai, não sou digno, não sou merecedor, Pai, mas peço que o Senhor venha me usar para falar com a tua igreja, Senhor. Tua palavra por si só, Pai, é suficiente. Se lêssemos somente a tua palavra, seria o suficiente para sermos santificados, Pai. Entender do teu amor, da tua grandiosidade. Mas, Pai, que agora nós possamos nos reunir, Pai, glorificar e nos deleitar da tua palavra tão boa, pura e suficiente, Senhor. Peço que esteja conosco, Pai, abrindo nossas mentes para ouvir o que o Senhor tem a dizer hoje. Agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Saúde, a tua presença tão viva e forte, Senhor. E que nós venhamos a priorizar as coisas de Deus todos os dias, Pai, por amor a Ti e porque o Senhor nos amou primeiro. Amém. A carta aos Gálatas vem de um contexto muito interessante. Paulo foi um homem que viajou em muitas viagens missionárias, pregando a palavra do Senhor, levando o Evangelho por várias partes. Nós muito bem conhecemos isso. Em uma das suas viagens, Paulo passa pela Galácia, a região onde ficam os Gálatas. E então, como muitas outras vezes, Paulo prega para esse povo, essas pessoas carentes do Senhor, essas pessoas que eram os judeus, que já vinham de uma descendência, ou os gentios que estavam aprendendo a seguir os caminhos da fé, conhecendo as boas novas que Paulo vinha apresentar. Então a carta aos Gálatas acontece em um momento muito interessante. Então Paulo já tinha pregado aos Gálatas, já havia passado sua mensagem, e ele então recebe, posso dizer, uma notícia, uma informação que para Paulo não foi tão agradável. Naquele momento, no momento próximo do qual Paulo escreve a carta aos Gálatas, ele está direcionando a carta aos Gálatas por um motivo muito específico, por um motivo muito revoltante para Paulo. E qual seria esse? O povo, os Gálatas, estavam se rendendo a um novo evangelho. Paulo, com o seu esforço de apresentar para eles as boas novas, mostrando para eles as coisas boas do Senhor, e depois de um tempo então,
eles abandonam. Eles aceitam algo diferente. O que seria isso? Paulo diz que eles recebem uma mensagem que mesclava um pouco dos antigos costumes do Antigo Testamento com essa ideia da salvação por Jesus. E como funcionava isso? Eles tinham acesso, tinham uma graça e a salvação e a Jesus Cristo, só que eles precisavam seguir costumes antigos que já haviam se perdido com o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então Paulo se revolta e ele questiona no primeiro versículo: Gálatas, insensatos. Paulo, indignado, questiona: ó insensatos Gálatas. E ele questiona ainda mais forte. Ele pergunta: quem foi que encantou vocês, que fez nos dias de hoje na nossa vida cotidiana? Temos sim a verdadeira mensagem do Evangelho. Vivemos o amor de Cristo e as suas boas coisas, graça, misericórdia maravilhosa. Só que muitas das vezes nós somos fortemente tentados a voltar para quem éramos antigamente, a quem já fomos e não nos pertence mais. Isso está acontecendo de novo com os Gálatas. Mesmo após receberem a mensagem de Cristo, agora eles estão tentados a voltar a ser como eram em tempos antes de Jesus. Paulo se revolta, porque é revoltante de fato. Imagina, se coloque na situação de Paulo. Paulo é um homem um pouco revoltado com as coisas, de um modo muito duro de dizer, mas sempre firme na palavra. Então Paulo se revolta de fato. E é uma revolta que nós conseguimos entender. Paulo coloca o seu esforço em levar a palavra, coloca o seu esforço em levar o amor que ele sentia do Senhor, e eles rejeitam. Rejeitam mesmo Paulo mostrando a bondade do Evangelho. Isso é interessante, como eu mesmo disse. Nós somos também tentados a voltar para quem éramos antes. Mas nós temos um exemplo disso que é muito interessante também. Conhecemos Pedro. Pedro, o homem que foi pescador. Conhecemos pela história de Jesus e a pregação, o objetivo de Jesus até o sacrifício dele e a sua ressurreição, que ele teve apóstolos, e um desses apóstolos era Pedro. Pedro foi chamado por Jesus enquanto pescava, e então Jesus disse: Pedro não será mais pescador de peixes, mas sim de homens. Eita glória, muito forte. Querendo ou não, nós recebemos esse chamado do Senhor, e por isso estamos aqui. Essa foi a graça que nos alcançou, esse chamado do Senhor para não sermos mais o que éramos antes, não mais pescadores de peixe, não mais uma pessoa comum que vive pelas vontades que nós temos, não trabalhando por necessidade, não pegando peixe porque eu preciso do dinheiro do peixe, mas agora ir pescar porque quero almas para o reino do Senhor. É diferente, tem uma intenção diferente. Pedro foi chamado para isso. Pedro foi chamado para pescar homens, direcionado pelo próprio Jesus Cristo. Conhecemos muito bem a história. Jesus é traído por Judas. Misericórdia. Judas traiu Jesus. Jesus foi de ser preso. E Pedro negou Jesus. Não uma, não duas, 3 vezes. Aquele mesmo que foi chamado para pescar homens, negou Jesus, a sua bondade, a sua promessa, a sua salvação, as boas coisas que Jesus trazia. Pedro negou. Avançamos mais na história. Jesus é morto, crucificado, revive, volta visitando os seus discípulos, e então Pedro se reencontra com Jesus. Aonde? Pedro indo pescar peixes novamente. E naquele momento, Jesus encontra Pedro de volta nas antigas coisas. Os Gálatas, eles foram tentados. Eles receberam a mensagem de um novo evangelho e, por algum motivo, por conta talvez do pecado que nos força a correr no caminho do Senhor, foram direcionados a fugir por um evangelho que era falso. Pedro, após negar Jesus,
foi encontrado nas velhas coisas, nas velhas práticas, nas coisas que ele não deveria fazer mais. E aqui não se trata da profissão de Pedro, mas aonde estava o coração de Pedro. O coração de Pedro não estava mais voltado a pescar homens, mas sim em peixes, nas coisas que ele fazia antes, que não deveria fazer, pela qual ele não foi chamado mais. Mas Pedro rejeitou, por um momento Pedro rejeitou. Então Jesus o chama, Jesus pergunta, muito bem conhecemos, Pedro apacenta as minhas ovelhas, e então Pedro se reconcilia, e aí sim Pedro segue para fazer o que ele foi chamado a fazer. O que eu quero dizer com isso é que é muito mais perto de nós do que nós conseguimos imaginar. Vemos os Gálatas caindo em um evangelho que não era verdadeiro, e para nós olhamos e pensamos, meu Deus, insensatos Gálatas de fato, como puderam perder, sabe, algo tão bom por algo que nem fazia tanto sentido, sabe? Como é que você quer aceitar Jesus, seguir seus caminhos e ainda assim ser circuncidado? Não faz muita lógica. Mas nós também somos levados a seguir o caminho do Senhor e não largar os nossos velhos hábitos, o nosso velho homem, nosso antigo eu. E foi isso que o Senhor me direcionou. E então, nós bem sabemos que o que ambos, tanto Pedro quanto os Gálatas, eles estavam correndo para um ato pecaminoso. Porque pecado é errar o alvo em sua definição mais original, vamos dizer assim. Então os Gálatas estavam errando o alvo, estavam pecando. E nós muito bem sabemos que pecar não é um simples ato que acontece de cá ou de lá, que acontece poucas vezes. Em João 8,34 diz que nós somos escravos do pecado. Aquele que é pecador não é somente pecador. Ele não somente peca e não acontece. Ele peca e é preso no pecado. Um escravo não pode fugir do seu servo se não tiver algo que o liberte. Bem conhecemos a história do Brasil e sabemos que para que os escravos fossem soltos, teve que ocorrer uma lei para que isso acontecesse. Interessante. Sabemos agora que o pecador não é só aquele homem que comete o ato do pecado, mas sim um homem que está preso como escravo do pecado. E conhecemos muito bem como que essa escravidão acontece. Já fomos, sim, somos pecadores, não mais escravos, mas já fomos. E nós conhecemos como os nossos desejos são muito fortes, sendo coisas como bebida alcoólica. Sabemos muito bem que é um vício muito forte. Quando nós temos realmente um vício com bebida alcoólica, nós queremos e queremos. Eu saio, irmãos, Senhor que me revela, amém? Nós acreditamos com todos os vícios, não falo isso com bebida alcoólica, mas queremos sempre estar com esses vícios. Seja jogar, gosto muito de jogar, confesso. Às vezes eu me perco muito jogando, mas não posso me entregar, porque eu não sou escravo, não mais escravo. E é isso que nós devemos pensar, e é isso que Paulo quer dizer na carta aos Gálatas. Gálatas, vocês não pertencem mais a essas coisas passadas. De um jeito forte, são insensatos. Estão perdendo algo que é muito bom, que não vale a pena mais. Estão perdendo algo que é muito bom para alguém que vocês já foram e não lhes pertence. Mas conhecemos essa escravidão. Sabemos como ela é forte. Conhecemos vícios em drogas, vícios em conteúdos que não são decentes. Conhecemos vícios em muitas coisas. Conhecemos vários tipos de pecado. Mentira. Meu Deus. Tem muita gente que gosta de mentir. E tem um vício na mentira. Mente compulsivamente e não consegue parar. Entre outras coisas, seja roubar, furtar, as pequenas coisas até as mais grandes. Conhecemos. Mas temos um jeito de nos libertar. Conhecemos um caminho.
Paulo apresentou esse caminho anteriormente, eles se perderam, mas aqui está Paulo mandando uma carta dizendo: ei, voltem para onde eu vos apresentei que é bom, voltem para onde o Senhor me chamou para um lugar bom. É isso que Paulo faz aqui. Paulo diz: Gálatas estão errados, estão voltando para as antigas coisas, mas ei, te chamo de volta. Não porque Paulo é aquele que chama para a graça, mas sim aquele que Paulo ama, e Paulo quer espalhar o evangelho daquele que ele ama. Ele faz assim como foi feito com ele. Venha comigo, venha para a coisa boa que você está perdendo. Mas olha, eu te envio uma carta novamente. Venha para o lado bom da graça, venha para a misericórdia salvadora. E é isso que nós devemos fazer. Isso também reflete como nós temos que ser enquanto cristãos. Conhecemos muitas pessoas que estão perdidas no mundo afora, e como o nosso dever é chamar: ei, sei que está vivendo como deseja, mas tem um homem que morreu por nós, que tem um amor que não pode ser explicado. E é por isso que Paulo insiste tanto. E então, em uma das suas argumentações, voltando para Paulo, ele diz para convencê-los, porque o que não falta aqui para Paulo são argumentos para convencer aos Gálatas o porquê eles não deveriam voltar para as antigas coisas. E então, referente à lei que fazia os Gálatas presos, Paulo diz: conhecem Abraão? Abraão, uma figura muito importante para os judeus, o pai da fé. Abraão teve fé e foi salvo pela fé antes mesmo da lei. Paulo foi muito astuto, um homem estudioso, e ele aponta um argumento muito preciso. Vocês estão seguindo um caminho errado, porque nem aqueles que vocês tomam como exemplo seguiu esse caminho. Aqueles que vocês têm com essa visão judaica, ele mesmo foi salvo pela fé e não pelas obras, cumprindo a lei. E então Paulo continua. Quero puxar para o nosso lado agora. Eu gosto de um jeito de falar que é muito interessante. Nós somos árvores que damos frutos. Mas eu te pergunto: o fruto ele gera a árvore, ou a árvore é gerada antes do fruto? Nós somos árvores, somos videiras, ou qualquer outra analogia. O ponto é, as coisas que nós geramos, fazemos de fato, não é o que fez com que nós nos tornássemos árvores. Árvores aqueles que foram chamados pelo Senhor. Nós fazemos boas obras porque o Senhor nos chamou, e não fazemos boas obras para sermos chamados pelo Senhor. Assim como Paulo diz aos judeus: olha, eu tenho um ponto muito importante para dizer. Aqueles que vocês seguem, nem ele mesmo cumpriu os que vocês querem seguir. Então Paulo diz para nós também: as coisas que são físicas não te levam necessariamente para o Senhor, porque para você chegar no Senhor é a graça dele que precisa te alcançar. Não há nada que nós possamos fazer, não há nada que os Gálatas poderiam fazer em relação a isso. Eles só poderiam ser chamados pela graça, ser alcançados pela graça, está disponível a todos. Nós devemos levar, assim como Paulo levou essa mensagem, nós devemos levar isso para todas as pessoas. Mas e aí? Nós éramos escravos do pecado, e agora não somos mais. Assim como no Brasil aconteceu a Lei Áurea, o que faz com que nós sejamos salvos do pecado? O que sustenta essa liberdade? Já que éramos escravos, agora somos libertos. O que nos liberta? O que sustenta? Paulo vai dizer, em Gálatas também, capítulo 3, que o homem que não segue a lei por completo é amaldiçoado. Isso está em Deuteronômio. Paulo cita isso. Então, aquele que não segue a lei por inteiro, cada detalhe da perfeição, é amaldiçoado. E cremos que uma pessoa amaldiçoada não está seguindo os caminhos do Senhor. Então Paulo faz algo que dá um estalo. Como que aquelas pessoas do Antigo Testamento, seguindo a lei,
não estavam de acordo com a vontade do Senhor, estavam todos amaldiçoados, porque, convenhamos, como é que alguém segue perfeitamente a lei? Isso que Paulo quer dizer é impossível para nós. E é aí que Paulo ressalta a função da lei. A lei, ela servia como uma lupa que apontava o erro e fazia com que o erro fosse mostrado, escancarado. Se a lei diz assim, não matarás, e você mata, você está pecando porque a lei disse para você não matar e você matou. Então essa era a função da lei. E a lei não salvava. Mas então, com essa ideia de que amaldiçoado é aquele que não cumpre toda a lei, nós, os judeus do tempo passado, eram todos amaldiçoados, porque nenhum deles era capaz de cumprir a lei. Mas quando o Senhor Deus Todo-Poderoso faz uma promessa a Abraão, ele diz que a descendência dele seria abençoada. Descendência, Paulo aponta como no plural. A descendência singular, aquela descendência é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio perfeito, sem mancha, sem pecado, sem erro algum. E é o único, foi o único, é o único e será o único capaz de seguir a lei sem falhas, sem errar. E ele assim o fez, seguiu a lei, cumpriu todas as coisas, não teve um erro e morreu, levando toda a nossa maldição. Tudo que nós éramos incapazes de fazer, aquilo que nós não éramos capazes de alcançar pela nossa própria força, Jesus Cristo o fez. Pegou todo esse peso, esse fardo que nós não éramos capazes de carregar, de cumprir todas as coisas, ser bons pela própria força para o Senhor. Ele pegou e morreu por nós. E nos deu agora acesso a essa boa salvação que é prometida a Abraão, a nós, por meio de Cristo Jesus. É isso que Paulo diz. Então agora somos livres. Louvamos ao Senhor por isso. É assim que vivemos nossa vida de fé. Mas se as obras não fazem com que nós sejamos salvos, para que servem as obras? As obras testificam a fé. Fazemos as coisas agora não porque queremos provar algo, mas porque nos foi imputado amor. Agora fazemos por amor. Se fazemos algo é por amor. Se adoramos o Senhor é por amor. Se vamos em direção ao Senhor é por amor. Porque essa é a mensagem do Evangelho. É isso que Jesus diz. Amar o Senhor acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Amar ao Senhor, nós conhecemos muito bem que nós temos duas classificações de leis. Nós temos a lei do Antigo Testamento e a lei do Senhor Jesus Cristo. Costumamos diferenciar essas duas coisas, mas muito bem sabemos, com um raciocínio muito simples, de que se nós amamos o Senhor acima de todas as coisas, e o nosso irmão como nós mesmos, com todo respeito, irmãos, eu não me mataria. E portanto, se eu não me mataria, eu não mataria o meu irmão. Então convenhamos que a lei do Senhor Jesus que estabeleceu é maior do que a lei passada. Então é nessa lei que nós vivemos, no amor ao Senhor sobre todas as coisas. E porque amamos ao Senhor, viemos até a casa dele glorificar o nome dele. Por isso que nós servimos a ele, por isso que nós pregamos a palavra, por isso que nós compartilhamos o amor. Trazer alguém para Cristo é porque eu tenho esse amor tão grande que não é possível que eu possa limitar ele só para mim. Eu preciso que as outras pessoas tenham esse amor também. Porque é isso que Cristo quer. Cristo quer que eu compartilhe este amor dele. E então nós temos que nos manter firmes. E nós vamos nos manter firmes, estando ligados a esse amor. Com essa liberdade que o amor do Senhor Jesus trouxe para nós. Tendo esse amor, buscando esse amor a cada dia mais, é o que nos move para encontrar Ele cada vez mais. Vivendo no amor, nós encontramos mais do amor dele. E é isso que nós devemos fazer. Em suma, éramos alguém falho, pecadores. Recebemos uma glória e graça muito boa e poderosa. Somos tentados a voltar para quem éramos, velhos homens, com velhos hábitos, velhos erros, mas recebemos um presente muito bom, a graça do Senhor. E somos levados também a convidar aqueles que nós amamos
para receber este amor poderoso, gracioso e forte. Se fazemos algo para a obra do Senhor, não é porque eu quero ter um cargo maior, uma premiação, algo do tipo, não. Eu faço algo, eu ajoelho e peço, oro e clamo, porque eu o amo. Eu amo e o conheço e sei que Ele é o único que pode me ajudar. Se eu leio a palavra é porque eu quero conhecer mais desse que eu amo tanto. Todas as nossas ações devem ser guiadas pelo amor de Cristo, reconhecendo Ele, porque nós só amamos aquele que nós conhecemos. Então que nós venhamos a correr do velho homem, correr do pecado, da carne, do inimigo e correr pelo amor de Cristo. E mesmo quando as velhas coisas vierem para nós, que nós venhamos pensar: será que somos insensatos de fato de trocar essa graça tão grandiosa, esse amor tão poderoso pelas antigas coisas? Irmãos, parece muito claro, mas como a palavra diz, temos que estar vigilantes a todo momento, porque o velho homem é tentador. Imagine como uma gaiola confortável. Imagine que somos pássaros, temos uma gaiola bonita, confortável, dourada, com os melhores colchões para que possamos dormir. Mas no final de todas as coisas, não podemos voar, não podemos sair dela, porque estamos presos. Mas, irmãos, a chave veio até nós, as portas foram abertas. Agora temos acesso a uma eternidade grandiosa. Então que nós venhamos, por este fato, por este amor que nos foi entregue, buscar o Senhor cada vez mais, viver a vida de fé, porque Ele nos amou e porque agora nós amamos Ele do mesmo modo. Que nós possamos ter isso em mente, buscar a face dEle e o seu amor todos os dias. É isso que eu peço e agradeço pela oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Uma última oração. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, neste momento eu quero falar contigo de novo, porque é para isso que eu estou aqui, Pai, para amá-lo e ter prazer em falar contigo. Todos nós, Pai, queremos agradecer por esta graça maravilhosa, Pai. Só cada um de nós conhece da onde o Senhor nos tirou, da onde o Senhor nos viu tão insensatos, Pai, cheios de pecado, contaminados, Senhor. Mas o Senhor nos chamou para a sua graça e misericórdia maravilhosa, Pai. Pai, nos guia para o teu caminho, Senhor. Que nós não venhamos receber essa coisa tão boa e deixá-la escorrer pelos dedos, Pai. Que nós venhamos a viver o teu amor e a tua graça todos os dias, reconhecendo que tu tens a mão forte e a capacidade de nos guiar e sustentar para todos os dias. Te peço e agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Continua nos guiando, em nome do Senhor Jesus. Amém.